Olá, eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para observar o fluxo dos seus pensamentos. Agora que nós conseguimos dominar o nosso corpo por meio da prática de asana e de pranayama e também aprendemos a como acalmar um pouco os ânimos por meio da prática dos yamas e dos niyamas, chegou o momento de nós finalmente darmos atenção para a nossa mente e os nossos pensamentos. Pratyahara consiste na prática de observar os nossos pensamentos. Dominado o corpo e as emoções, fica mais fácil dar atenção a esse fluxo contínuo de pensamentos que estão o tempo todo regurgitando na nossa mente. Acontece que por falta de hábito, nós podemos cometer vários equívocos ao princípio dessa prática. Nós podemos, por exemplo, acreditar que aparentemente nossa mente está muito tranquila e apaziguada logo de cara. Acontece que a nossa capacidade de observar os nossos pensamentos também é uma habilidade a ser desenvolvida por meio do Pratyahara. Assim, às vezes parece que a gente está, na verdade, evoluindo na prática ao invés de evoluir quando nós começamos a ter mais perícia em observar os nossos pensamentos do que em controlar eles. É possível, inclusive, colocar isso num gráfico. Percebam que a gradação com que nós somos capazes de observar os pensamentos cresce muito mais rápido do que o nosso controle mental. Então, por algum tempo, vai parecer que, na verdade, a gente está dando vazão a mais pensamentos do que antes. Mas não, o que acontece é que a gente está conseguindo observar mais níveis de profundidade de pensamento do que nós somos realmente capazes de usar a nossa vontade para barrar e controlar esses pensamentos. De modo muito simples, eu diria que Pratyahara pode ser começado pela simples prática de observar os seus pensamentos como se eles não lhe pertencessem. Sim, colocar-se na posição de observador ajuda a deixar os pensamentos um pouco mais tímidos. O que geralmente dá força à mente e aos pensamentos é a nossa constante identificação com eles. Portanto, no momento que nós damos um passo atrás e observamos esses pensamentos como se fossem um radinho tocando, eles começam a perceber o ridículo que é eles não serem aquele que pensa. Portanto, essa separação, esse distanciamento dos pensamentos já é um princípio que ajuda a gente a interromper esse fluxo aos poucos. É como se fossem ratos que estivessem num quarto em que está com a luz apagada. Com a luz apagada, eles estão tranquilos, eles andam pelo chão, eles fazem a festa. Basta alguém acender uma lanterna e jogar essa luz da lanterna sobre eles, que os ratos logo fogem, eles ficam tímidos. Acendendo a luz do quarto, então, eles vão sair por qualquer buraco para longe da nossa visão. E é assim que se comportam os pensamentos quando nós nos colocamos numa posição de observador. Essa conduta de vigilância mental do Pratyahara pode também ser estendida para outros contextos que não o da mera prática meditativa. É uma habilidade que, quando desenvolvida, vocês se perceberão observando as suas emoções, observando o seu estado de corpo, o seu estado de espírito e os seus pensamentos ao longo do dia. Isso vai ser muito útil no futuro durante o desenvolvimento da prática mágica, pois isso ajuda a criar um senso de defesa psíquica, ou melhor, autodefesa psíquica constante por meio da moderação dos pensamentos. Vocês são capazes de interromper fluxos de pensamentos que seriam danosos se você permitisse que eles se desenvolvessem demais. Muitos estados deprimentes de espírito poderiam ser evitados se os pensamentos que geminassem eles fossem interrompidos logo no seu princípio. E essa é uma das grandes vantagens dessa prática meditativa e dessa autodefesa psíquica, a constante vigilância da nossa mente. Dharana é o pensamento unifocado. Depois que nós conseguimos limpar todos aqueles ruídos dos pensamentos, chegou o momento de nós sermos capazes de concentrar a nossa mente, dirigindo a nossa vontade e coordenando a nossa atenção para apenas um pensamento ou um ponto. Em que nós devemos pensar enquanto estamos em Dharana? Tanto faz. Olha, na verdade eu diria que os melhores objetos de foco e observação são justamente os mais insignificantes,
pois eles têm menos probabilidade de estimular a nossa mente e fazer a gente devanear demais. Se o objeto é muito interessante, nossa mente provavelmente vai querer começar a brincar com ele ou especular a respeito dele. Portanto, para dominar a prática de dharana, eu sugiro pensar na coisa mais banal possível. Você pode, por exemplo, pensar sobre uma figura geométrica simples, como um círculo, ou um triângulo, ou um quadrado. Contudo, ao criar esse símbolo ou essa forma geométrica com a sua mente, eu advirto que isso não vai ser fácil de controlar a princípio, pois a sua mente vai querer pegar esse triângulo e vai brincar com ele, vai transformar ele numa pirâmide, vai inverter ele de cabeça para baixo, vai fazer ele pulsar em várias diferentes cores, vai banhar esse triângulo em ouro, vai fazer tudo com a imagem mental, menos conservar ela na forma que você deu ao princípio dela. Mas no momento que você dominar pelo menos 5 minutos de uma visualização relativamente constante, sem muitas interrupções, você vai estar conseguindo finalmente meditar. Hooray! Estamos meditando finalmente. Outras dicas que eu dou é utilizar sons como pontos de foco para o dharana. Eu, por exemplo, adoro meditar sobre o barulho de chuva, em que eu começo a observar cada gotinha caindo no telhado singularmente. É claro que minha mente vai querer devanear um pouco pensando sobre o barulho da chuva, mas o esforço consiste justamente em tentar voltar sempre ao foco e nunca se desesperar porque percebeu que saiu do foco, mas sempre voltar a agarrar aquele objeto de observação. Quando você já tiver um pouco mais de prática, eu sugiro vocês pesquisarem sobre os centros de energia do corpo, ou também chamados chakras, que são pontos interessantíssimos de se concentrar durante a fase de dharana. O único alerta que eu também faço a respeito disso é que, sim, a sua mente vai devanear um pouco enquanto você estiver meditando sobre os chakras, mas não se espante e tente anotar tudo aquilo que você pensar que parece desviar do foco da sua meditação durante um dharana, porque pode ser que você esteja, na verdade, desenterrando conteúdos a respeito desses chakras do que simplesmente desviando do foco do exercício. Eu mesmo já fiz anotações e descobri mais tarde que várias das coisas que eu tive de insight durante meditação focada em um chakra também eram correspondências que outros magistas e outros estudiosos chegaram às mesmas conclusões. Como vocês podem perceber, o dharana também pode ser uma das chaves para o trabalho oracular. Então, um trabalho bom de oráculo também implica em ser capaz de se colocar num estado de mente o mais límpido possível e focar-se no objetivo e ver as imagens e ver todos os estímulos e insights que vêm a partir daquilo. E é no estado de dharana também, de pensamento unifocado, onde nós temos maior capacidade de tornar a realidade maleável e orientada àquele objetivo no qual nós concentramos o nosso pensamento. Ou seja, é uma porta para se praticar magia. Eu teria mais outros 2 assuntos a conversar com vocês, mas eu prefiro deixar eles mais como resultado da prática do que como objetivo racionalmente traçado. Seria o dhyana e o samadhi, que são tanto descritos quanto práticas como resultados de uma prática. São 2 outros degraus de estado alterado de consciência que pode se conseguir por meio da meditação. Mas eu prefiro não falar sobre eles, deixar vocês mergulharem na prática, porque eu acho muito mais interessante primeiro você ter vivências com a meditação, para depois ler um texto e identificar no texto aquilo que você percebe que você já vivenciou da sua maneira, do que ficar o tempo todo colocando aquilo como objetivo e virar e falar: será que eu estou no dhyana agora? Será que eu alcancei um samadhi? Não, sério, para de pensar a respeito disso, só medita. Para mais orientações para a sua prática mágica, mantenham-se antenados com Caosofia e até por acaso.